Salmos, capítulo 126, somente o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Eu queria que toda a igreja lesse junto comigo, todos, só este versículo, só o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Para início foi bom, eu queria que todos agora lessem com mais força, com mais ênfase. Vamos juntos ler mais uma vez esse texto. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Amém? Meus amados irmãos, aqui nesse texto nós encontramos uma oração, encontramos aqui um clamor. Quando o salmista clamava, orava a Deus, ele dizia: restaura, Senhor, restaura, restaura, Senhor. Eu penso que muitos de vocês que vieram aqui hoje, no silêncio do coração, precisam estar dizendo: Senhor, restaura, restaura minha fé, restaura meu amor, restaura meu ânimo, restaura meu temor, restaura minha alegria, Senhor, restaura minha comunhão contigo, restaura, Senhor, o meu brilho, restaura. O salmista clamava a Deus dizendo: restaura, Senhor, restaura. Restaurar quer dizer reconstruir. Restaurar quer dizer recuperar o que se perdeu, trazer de volta aquilo que o diabo nos roubou. O salmista dizia: restaura, Senhor, restaura a nossa sorte, a nossa vida. E quando o salmista orou, ele fazia referência ao cativeiro de Israel. O povo do Senhor, eles tinham se afastado do Senhor, e por causa da apostasia, eles foram então levados cativos para longe, distante, e lá na solidão, sentindo saudade e pensando: quem dera se nós pudéssemos voltar para a nossa terra, se nós pudéssemos voltar para a presença do nosso Deus. E lá no cativeiro, na humilhação, na escravidão, então o salmista dizia: restaura, Senhor, restaura a nossa sorte, a nossa vida. Mas logo a seguir, irmãos, o salmista ainda fez um acréscimo em sua oração. Ele disse: como as torrentes no Neguebe. Senhor, queremos que a restauração que o Senhor vai operar em nossa vida seja uma restauração completa. Queremos que seja como as torrentes no Neguebe. Queridos irmãos, o Neguebe, ele é o extremo sul da Palestina. É uma região desértica, é um lugar árido, infrutífero. Mas o Neguebe, além de ser um deserto, ele também se destaca por ser um grande vale, um vale baixo, um vale profundo. E o salmista, sendo um judeu, ele conhecia muito bem o Neguebe. Por que será que ele disse: Deus, restaura a nossa sorte como o Neguebe, se o Neguebe é uma região desértica, árida, é um lugar ermo, arenoso, infrutífero? Sabe por que ele disse que queria a restauração como o Neguebe? É porque ele conhecia o que acontece com o Neguebe certa época do ano. Durante o tempo da seca, então, o Neguebe é terrivelmente seco mesmo. Mas então, irmãos, chega o tempo da chuva, o tempo das águas. E o Neguebe também, ele é cercado por montes. Ele é cercado por grandes montes. Então, quando chega o tempo da chuva, as águas começam a cair.
E na medida que estas águas caem, gradativamente, estas águas vão descendo pelas encostas dos montes, vão descendo, 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 e como o Negueb é o lugar mais baixo, como o Negueb é aquele vale, é o último lugar, então estas águas acabam chegando exatamente lá no Negueb. E essas águas começam então a se ramificarem, começam a penetrar naquele lugar seco, e rapidamente formam-se pequenos rios que se ramificam e penetram naquele lugar seco, árido. E aí, irmãos, acontece um milagre. Em questão de pouco tempo, aquele lugar que antes era tão ermo, agora começa a florescer. Bem ali no deserto, a flor começa a surgir, o verde, a vegetação. Em questão de pouco tempo, aquele lugar que era tão seco se transforma em um lugar frutífero, verde, verdejante, em um lugar maravilhoso, onde todos podem olhar e dizer: que lugar maravilhoso, porque o milagre da restauração aconteceu. Quando o salmista disse: Senhor, restaura a nossa sorte, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O que o salmista dizia era isso: Deus, nós estamos secos por dentro, o pecado nos consumiu, o pecado nos secou, o pecado roubou a nossa alegria. Dentro de nós existe um grande deserto, Senhor, mas nós clamamos a Ti, Espírito de Deus, venha sobre nós, derrama os rios do Teu Espírito sobre nós, e faz renascer em nós os frutos do Teu Espírito, Senhor. Nos dá de volta, Deus, tudo o que foi tirado, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Deus, a nossa fé. Restaura o nosso amor. Faz reviver dentro do nosso coração, ó Deus, a comunhão que nós temos contigo, Deus. Nós queremos de volta tudo o que foi roubado, tudo o que foi tirado, Senhor. Restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes do Negueb. Meus amados irmãos, quando um crente peca contra Deus, e quando esse crente não se arrepende mais desse pecado, quando ele se entrega a este pecado, então ele vai secando por dentro. Alguém olha assim, pode pensar que está tudo bem, ele ainda consegue fazer de conta que é crente, ele ainda canta, ele ainda vai à igreja, ele ainda carrega a Bíblia na mão, mas se ele não se arrepende daquele pecado, se ele continua com aquele pecado, mesmo que ninguém sabe, mesmo que ninguém está vendo, ainda que seja um pecado escondido, oculto, que os olhos dos homens não podem achar, mas ele continua pecando contra Deus, transgredindo a palavra do Senhor, então ele vai secando por dentro, e um deserto vai se formando dentro dele. Ele perde a paz, ele perde a alegria, ele perde a comunhão com o Senhor, ele perde o temor, e ele então se perde finalmente dentro de si mesmo, dentro do seu próprio deserto. Queridos irmãos, a Bíblia nos mostra um grande exemplo na palavra de Deus. A Bíblia nos mostra a história de Davi, e nessa noite eu quero destacar um pouquinho a história de Davi. Irmãos, quem era Davi? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, isso quer dizer que Davi conseguia sentir o que Deus sentia. Davi conseguia enxergar como Deus enxergava. Davi era um amigo íntimo do Senhor. Mas então, lendo a história de Davi, aí nós nos deparamos com a tragédia do seu pecado. A Bíblia nos mostra claramente que certo dia, quando Davi não tinha muito o que fazer, um dia ocioso, com a sua mente vazia, ele contempla uma mulher que não era dele. E sendo rei, ele obriga essa mulher
a ter relação com ele. Agora nós vemos o homem de Deus praticando adultério. Mas não só adultério, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando nós pecamos contra o Senhor e não nos arrependemos, então aquele pecado nos leva a outro pecado. Davi adultera. Davi se torna um mentiroso. Davi se torna um hipócrita. E Davi manda matar o esposo daquela mulher. Irmãos, Davi caiu no deserto. Aquele Davi que antes era cheio do Espírito Santo, aquele Davi que antes gozava da intimidade com Deus, aquele Davi que louvava e glorificava o Senhor, agora sente que esta intimidade desapareceu, essa alegria foi-se embora. E nessa noite, eu gostaria de convidar os queridos irmãos para que nós usássemos um pouco da fertilidade da nossa imaginação. Vamos tentar imaginar nesta manhã aquele momento que Davi viveu depois do pecado. Eu posso imaginar Davi ali no seu palácio. Tudo já aconteceu. O adultério, a mentira, o assassinato. E parece que ninguém aparece para condenar Davi. E Davi então, irmãos, começa a perguntar: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não tenho mais aquela alegria que eu sempre tive. Aquela alegria que incendiava o meu coração, ela desapareceu. Ele pensa: o que aconteceu comigo? Eu não tenho mais aquela paz, aquela intimidade que eu sempre tive com o meu Deus. Essa paz se evaporou, desapareceu, foi-se embora. Eu não tenho mais aquela intimidade com o meu Senhor. Não consigo olhar para Ele, não consigo conversar com Ele com liberdade. E Davi pensa: está tão ruim, está tão seco, está tão vazio. Ele pensa: o que eu posso fazer para sair deste deserto? Talvez Davi tentou encontrar algumas maneiras, alguns quebra-galhos. Quem sabe Davi não pensou assim: já sei, eu vou orar, vou conversar com Deus, e assim talvez Ele me tire desse deserto. Eu posso imaginar Davi chegando, dobrando o seu joelho e dizendo: ó Deus, Tu és maravilhoso, eu te amo, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Mas nesta oração, irmãos, Davi escondia o seu pecado. Tanto é que ele orou depois dizendo: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. Ele ficou um tempo calado, não queria contar o pecado para Deus. Imagina só: Deus, Senhor, Tu és lindo, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Não demora muito, ele percebe que a sequidão continua, a tristeza, o medo, a insegurança. Ele não confessa o seu pecado. Davi tenta orar, mas não conta o pecado para Deus. Como que se o pecado, quem sabe, fosse como um objeto qualquer que nós pudéssemos pegar. Eu vou esconder aqui o meu pecado. Pronto, está aqui. Não vou falar nada para Deus. Vou orar, dizer que eu amo, que Ele é bom e que Ele é tudo para mim. Mas esse pecado aqui eu não falo. Às vezes nós tentamos fazer isso com Deus, irmãos. E está lá Davi orando: Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Deus. Mas o coração está seco, a alegria não volta, a paz desaparece. O sentimento de culpa está crescendo cada vez mais dentro do seu coração. Ele se levanta meio sem graça. Continua perdido dentro daquele deserto. Parece que não encontra nenhuma porta para poder sair, para poder voltar para os braços do Senhor, voltar a ter intimidade. Parece que todas as portas estão fechadas. Ele pensa: meu Deus, como eu vou sair desse deserto? Como eu vou voltar a ser o mesmo homem que eu fui? O amigo de Deus, o homem segundo o coração do Senhor. Quem sabe ele não pensa: já sei, eu vou cantar com toda a minha força, com toda a intensidade, e no louvor eu acho novamente uma porta para voltar.
Mas Davi ainda está tentando esconder o pecado. Não quer contar o pecado para Deus, está escondido. Ele adulterou, mandou matar o esposo da mulher, mentiu. Quem sabe ele começa agora a levantar a mão e cantar todos os hinos que ele conhece, cantando, gritando, louvando. Mas passa um pouquinho, ele percebe que esse louvor nem saiu do teto. Seu coração ainda está pesado. Ainda existe sobre os seus ombros o peso da culpa, o peso da sua iniquidade. E ele então diz: chega. Esse louvor também não pôde fazer nada. Sabe por quê, irmãos? Louvar a Deus sem confessar o pecado, sem rasgar o coração, não faz diferença nenhuma para Deus. Davi está perdido no deserto, não sabe para onde ir. Então, irmãos, Deus usa um profeta, um homem de Deus. O Senhor fala: vai lá, fala com Davi, fala sobre o seu pecado, fala sobre o seu adultério, fala sobre a sua hipocrisia. Diz para ele que para sair do deserto só existe um caminho: é o caminho da humilhação, é o caminho do arrependimento, é o caminho do conserto. E Deus então enche o profeta do Espírito de Deus. E o profeta chega e confronta Davi com uma bela ilustração, dizendo: olha, Davi tinha um homem que tinha tantas ovelhinhas, um homem rico. Aí tinha um outro que só tinha uma. Esse homem rico que tinha tantas ovelhinhas cobiçou a única, e foi lá e tomou essa ovelhinha do pobre pastor, e ainda mandou matar o pastor. O que deve fazer com esse homem rico? E Davi se enfurece e diz: olha, esse homem tem que ser morto agora mesmo, mata este homem. Aí o profeta diz: Davi, você é este homem, é você. E agora, irmãos, ele sente o peso do seu pecado. Sou eu sou este pecador. Queridos irmãos, para sairmos do deserto, o início, o começo, a primeira porta é você dizer: Deus, eu sou este pecador. Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu fiz o que é mal diante dos seus olhos. Quando nós reconhecemos o pecado e reconhecemos a nossa iniquidade, quando nós rasgamos o nosso coração podre e falamos: Deus, aqui está o meu pecado, mas eu creio no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Senhor, me lava, Senhor, me purifica dos meus pecados. Então é aí que acontece a restauração. Irmãos, eu posso imaginar Davi ali, vivendo aquele momento tão ruim. Mas sempre quando existe um servo de Deus, ou uma serva de Deus que está vivendo um momento de pecado, o diabo aproveita para condenar, para falar que tudo está acabado, que tudo acabou, que não tem mais perdão. Posso imaginar o diabo se aproximando ali, dizendo: Davi, você não presta. Davi, você adulterou. E a palavra diz que aquele alma que pecar vai morrer. Davi começa então a ouvir a voz do acusador. E o diabo então se enfurece, dizendo: para você não tem mais jeito. O seu pecado é tão grande, o seu pecado é tão perverso, que Deus não te ama mais, Deus não se importa mais com você. Você está perdido, Davi. Tudo acabou, tudo terminou. Você já perdeu a sua coroa, você já perdeu o seu reinado, Deus já te deu as costas, não adianta nem mais clamar pelo nome de Jesus, pelo nome do Senhor. E é isso que o diabo fala para aqueles que estão perdidos nesse deserto, que não há mais esperança, tudo está acabado. Mas, irmãos, ainda usando um pouquinho mais a fertilidade da minha imaginação, eu posso também imaginar Deus intervindo, o Senhor vendo Davi ali debaixo da condenação, o diabo acusando, dizendo: Deus não te ama, Deus desistiu, Deus não se importa mais com você. Então o Senhor diz: eu vou lá, eu vou tirá-lo do deserto. E quando Davi está ali prostrado, lágrimas caindo dos seus olhos, angústia, tristeza, solidão, sentimento de perda, sentindo até saudade daquele tempo quando ele tinha comunhão
o Espírito de Deus chega. A glória do Senhor enche aquele lugar. Irmãos, quando a glória de Deus chega, as trevas desaparecem, porque a glória de Deus é maior do que as trevas. A voz do Espírito Santo é maior do que a voz da condenação. E Deus se aproxima. Davi ali, sentindo ainda aquele peso sobre o seu ombro, agora ele escuta uma voz diferente, uma voz mansa e suave, aquela mesma voz que ele conhece. Uma voz vinda como se fosse uma brisa mansa, que sai lá das colinas verdejantes. Davi escuta o próprio Deus dizendo: Davi, eu ainda sou o seu Deus. Eu ainda sou o seu Deus. Eu ainda sou o seu Deus. Irmãos, como é bom uma pessoa que está no deserto ouvir a voz de Deus. Muitos de vocês que estão carregando este deserto no coração, Deus os trouxe aqui hoje para que vocês escutassem isto: eu ainda sou o seu Deus. Eu ainda sou o seu Deus. E Davi começa a prestar atenção, ele fala: esta voz eu conheço. E começa a ouvir. E o Espírito Santo continua dizendo: é verdade que você pecou, é verdade que você me entristeceu, é verdade que o seu pecado se afasta você de mim, mas é verdade também que eu te amo, que eu sou o seu Deus, que eu estou pronto a te perdoar. Se você confessar os seus pecados, se você rasgar o seu coração, se você se humilhar, então eu estendo para você a minha mão, eu perdoo o seu pecado. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de misericórdia, que perdoa aquele que está caído. Eu sou aquele Deus que levanta aquele que está prostrado. Eu sou aquele Deus que busca, procura o filho que se perdeu e que se desgarrou. Eu sou o Deus que estendo a mão para restituir tudo o que o diabo tem roubado. Eu sou o Deus que transformo o Negueb em um jardim regado. Eu sou o Deus que abro as comportas dos céus e derramo o meu espírito para reviver, para restaurar, para levantar aqueles que se distanciaram de mim. E quando Davi escuta, algo novo começa a acontecer. Aquele homem desanimado, prostrado, até mesmo sem esperanças, ele começa agora a se levantar. Uma esperança renasce dentro da sua alma. E bem na frente dele uma porta se abre. E o Espírito Santo diz: essa é a porta do retorno. Por este caminho você encontrará o Senhor de braços abertos. E o Espírito Santo continua dizendo: confessa seu pecado, se arrependa do seu pecado. Este é o único caminho. Não há outro caminho a não ser este. Arrepende, confessa, se humilhe, abandone o seu pecado. E Davi então se levanta e ele diz: vou confessar o meu pecado. Então ele rasga o seu coração diante do Senhor e diz: Deus, eu pequei. E começa a falar sobre o seu pecado, o nome dele: Senhor, eu adulterei, fui covarde, obriguei aquela mulher a adulterar comigo, mandei matar o esposo dela, menti, fui como um hipócrita. Ele começa a colocar para fora toda a sua maldade, toda a sua perversidade, mas ele clama pelo perdão, ele clama pela misericórdia de Deus. E quando Davi se humilha, se arrepende, irmãos, então Deus move as comportas dos céus. Irmãos, lá no céu tem um reservatório de bênção muito grande. E estas bênçãos só chegam quando nós nos humilhamos, quando nós nos prostramos no pó, dizendo: Deus, eu pequei. Nós temos pecado. Quando existe o arrependimento, então Deus move as comportas dos céus. E então Davi se arrepende, se humilha, e Deus enche ele do Espírito Santo.
Agora Davi pode cantar, agora ele pode pular, agora ele pode louvar, agora ele pode exaltar a Deus, agora ele está cheio do Espírito de Deus, porque como diz a palavra do Senhor, a glória da segunda casa, ela será maior do que a glória da primeira. E Davi é cheio do Espírito Santo, volta, tudo que o diabo roubou Deus devolve, agora ele é um homem cheio do Senhor, tem autoridade, tem dignidade, pode buscar o Senhor, pode falar de Deus, pode prosseguir com o Senhor, porque ele foi restaurado. Irmãos, aqui está uma lição para nós nessa manhã. Você que há muito tempo está perdido nesse deserto, você sabe o que eu estou dizendo? Talvez poucas pessoas sabem que você não está bem com Deus, ou talvez muitos já sabem, não importa. Talvez você está perdido nesse deserto já faz alguns dias, talvez alguns meses, e pode ser até mesmo já por anos. E tantas vezes você fala, eu quero voltar para Deus, eu quero voltar a ser aquele crente do começo, mas você não consegue. E o maior argumento que você usa é exatamente esse, você diz, eu quero, mas eu não tenho força, eu já tentei, mas eu não consegui. Nessa noite, uma porta vai se abrir para você. Nessa noite, o fluir do Espírito de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. Nessa noite, o próprio Deus vai derramar um óleo fresco sobre a sua cabeça. E o Senhor vai te devolver tudo o que o diabo roubou da sua vida, em dobro. Você voltará a ser cheio do Espírito de Deus, você voltará a ter autoridade sobre os demônios, você voltará a ser um ganhador de almas, você voltará a ter temor de Deus, você vai voltar, porque Deus vai te levantar. Mas para sair do deserto, existem duas verdades que nós temos que aprender, são verdades imprescindíveis, verdades imutáveis, verdades que são leis que nós não podemos deixar de praticar. A primeira verdade, Davi só saiu do deserto, irmãos, ele só saiu, porque ele ouviu a voz de Deus. Enquanto ele ouvia a voz do acusador, ele não tinha como sair, não encontrava portas, não encontrava caminhos, não encontrava meios, não encontrava estratégias. Mas quando ele parou e ouviu Deus falando com ele, então aí ele encontrou a primeira porta da saída. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Deus te trouxe aqui para que você escutasse a voz dele. Pode ser que já há muito tempo você tenha escutado mais a voz do diabo do que a voz do próprio Deus. Aquela voz que diz para você assim, tudo acabou, não tem perdão, o seu pecado é muito grande, Deus não te ama mais, Deus deu as costas para você, você não é mais importante para Deus. Essa não é a voz do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está dizendo, ainda que o diabo disse que tudo acabou, ainda que o diabo disse que o seu pecado é horrível e abominável, nessa noite, nesta manhã, o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer que ainda que o seu pecado seja grande e abominável, mas o sangue de Jesus, ele é maior do que todos os seus pecados. O sangue de Jesus, ele não está coagulado, o sangue de Jesus, ele não perdeu o seu poder remidor. Será que você pode ouvir a voz de Deus? O inimigo fala, Deus desistiu de você, ele riscou o seu nome. Nessa manhã o Espírito Santo está dizendo, o amor de Jesus por você se renova a cada instante, e Jesus não desistiu de te amar, Jesus não desistiu de ser o seu Deus, Jesus não desistiu de você, Jesus não desistiu. Talvez o maligno diga, você é fraco, você não consegue ser crente, você levanta, cai, você é fraco demais, você é uma vergonha.
Mas nesta manhã o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer, ainda que você seja fraco, ainda que você tenha caído e se levantado por muitas vezes, mas saiba disto, o Senhor, seu Deus, Ele é forte, Ele é poderoso, e o poder dEle se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E Ele te dará força para vencer o diabo, para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer os desejos da carne, porque Ele é forte. Pode ser que o inimigo diga, tudo acabou. O Espírito Santo está dizendo, eu vou começar de novo. Eu vou recomeçar. Pode ser que o inimigo diga, sua vida está perdida, tudo está quebrado, tudo está esfarcelado, tudo está dividido, a família, tudo acabou. O Espírito Santo está dizendo, não, porque eu posso reconstruir tudo, eu posso pegar cada caco, cada pedaço e colocar tudo no devido lugar, porque eu sou o Deus que restaura, eu sou o Deus que revive, eu sou o Deus que renova. Você precisa ouvir o que Deus está dizendo. Em segundo lugar, Davi só foi restaurado. Davi só conseguiu voltar, porque ele chegou ao ponto de dizer, Deus, eu sou um pecador. Chegou ao ponto de dizer, Deus, a culpa é minha. A culpa não é do homem, não é do diabo, não é da carne. Eu estou nesse deserto porque eu pequei. Davi teve a coragem de expor o seu pecado para Deus. Querido irmão, querida irmã, você que quer sair do deserto, você que sente saudade do primeiro amor, além de ouvir a voz de Deus, você precisa também chegar diante do Senhor nesta manhã e dizer, Senhor, eu sou um pecador, eu pequei, eu te ofendi. Você precisa contar o seu pecado para Deus, falar o nome do seu pecado. Deus, olha, eu fiz isso, eu te traí, eu te neguei, eu obedeci os desejos da minha carne. Ou então, Senhor, está aqui dentro de mim esse ódio, esse rancor, que eu não quero me livrar dele, esse ressentimento que eu tenho. Você precisa mostrar todo o seu pecado para Deus. Mas você precisa se humilhar, falar, Senhor Jesus, me lava, me purifica com seu sangue. Eu creio que lá na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si todas estas minhas iniquidades. Eu creio no poder do teu sangue, Jesus. Eu creio no poder do teu sangue, Senhor. E você precisa dizer, Senhor Jesus, me lava, me perdoa, mas me purifica também, Senhor. Purifica meu coração, purifica minha imundície, Senhor. Muda meu coração, ó Deus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo na minha vida, Senhor. Ó Deus, eu tenho saudade, Senhor, daquele tempo que eu andava contigo. Você tem que se humilhar, confessar e pedir perdão. Irmãos, há muitos anos atrás eu ouvi uma pessoa falar uma coisa muito forte. Ele disse assim, Deus tem um coração mole. O Deus que é Senhor do universo, o Deus que construiu os planetas, o Deus que construiu o mar, o Deus forte e poderoso, grande em majestade, soberano em poder, onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que reina sobre todo o universo. Esse Deus tão grande, tão forte, que nós nem podemos calcular a sua força. Tem um coração mole, um coração que se amolece quando encontra um pecador arrependido, quando encontra um pecador que diz, Senhor, me perdoa, me dê uma nova chance, Senhor, me cura, Senhor, minha justiça não vale nada, Senhor, eu não tenho méritos nenhum, mas eu creio que o Senhor pode me perdoar. Quando Deus encontra alguém assim, um pecador, que talvez não tenha nenhum valor diante dos olhos humanos, o coração dele se amolece, e ele perdoa, restaura, liberta, devolve a unção, devolve tudo. Eu quero terminar essa palavra contando para vocês agora uma história verdadeira. Não é só uma ilustração, é história verdadeira. E eu creio que esta história ilustra tudo o que foi falado aqui nessa noite.
pastor Antonino está trazendo uma cadeira aqui, os irmãos não se assustem, não é que eu estou cansado, é que nós vamos ter uma ilustração agora. E essa cadeira vai ser usada. Irmãos, a história começa na época da Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler estava com aquele propósito maligno de conquistar o mundo, destruir o povo judeu, criar uma raça pura. E houve um tempo que Hitler se aproximava da Inglaterra para massacrar a Inglaterra. E os ingleses estavam sentindo muito medo. Medo. Os nazistas estão chegando. O que nós vamos fazer agora? Mas havia entre os ingleses um grande homem, muito famoso, um grande estadista, o nome dele era Winston Churchill. Ele se levantou, no momento do medo e da covardia, no momento em que todos queriam desistir de tudo, largar tudo, se entregar. Ele disse: não, nós não vamos desistir. Não vamos fazer isso não, nós vamos enfrentar este inimigo que se aproxima de nós. Ainda que custe a nossa própria vida, ainda que tenhamos de derramar o nosso sangue, nós vamos nos fortalecer e enfrentar o inimigo. E ele conseguiu motivar toda a Inglaterra, conseguiu fazer com que eles tivessem uma atitude diferente, de não desistir. A Inglaterra não foi massacrada, nós sabemos disso. A Segunda Guerra Mundial acabou. Agora Winston Churchill já estava bem velho, nos seus últimos dias. E havia um grupo de jovens que naquele tempo estavam terminando um curso, concluindo um curso. E eles falaram: vamos chamar Winston Churchill para ser o preletor da nossa turma. Todos concordaram com aquilo: vamos sim. E ele aceitou de bom grado o convite. Havia um auditório muito grande. Se fosse necessário, as pessoas ficavam ali 2 ou 3 horas para ouvir, porque ele era um herói de guerra, era um homem famoso. E ele estava sentado em uma cadeirinha como essa, que está aqui, esperando o momento da palestra. E todos ansiosos para ouvir o que ele tinha para falar. Finalmente chegou a hora que ele deveria falar. Ele então se levantou, assim, com muita dificuldade, estava bem velhinho mesmo, chegou diante daquela plateia e começou de uma maneira tão estranha. Ele começou exatamente assim, dizendo isto: não desista! Houve um silêncio, todo mundo olhando para ele. E agora ele falou de novo: não desista! Não desista! E todo mundo em silêncio, olhando. E agora ele fez uma repetição enfática, dizendo somente isto: não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. Respirou um pouquinho. Talvez passou 1 ou 2 minutos ou 3, mais ou menos isso. Aí ele voltou para a cadeirinha dele, se assentou, ficou quieto, parado. Um silêncio. Todo mundo olhando para a cara dele, igual vocês estão olhando para mim agora assim aí. E aí, o que aconteceu? Por que o homem parou de falar? Cadê a palestra dele? Não sei, vamos ver o que vai dar, né? Era esse o comentário. Outro catucava: o que deu nele? Será que ele passou mal? Por que ele voltou para a cadeira? Olha o relógio aí, não deu nem 3 minutos. Não sei, vamos ver. E todo mundo olhando para a cara dele, olhando. E ele: tranquilo, tranquilo. E o tempo foi passando, o homem não saía da cadeira, irmãos. Finalmente os mais inteligentes entenderam. Sabe o que tinha acontecido? A palestra dele já tinha acabado já. Tudo que ele tinha para falar naquele dia já tinha falado. E a mensagem dele se resumia nisto: não desista! Não desista! Não desista! Irmãos, quando eu vejo essa história,
eu penso no que Deus está querendo falar conosco nesse dia, nesta manhã, hoje à tarde, hoje à noite. Se nós pudéssemos resumir o que Deus tem para nos dizer, eu penso que seria somente isso que Deus está nos dizendo: não desista. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te dizer: meu filho, não desista, porque eu sou seu Deus. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te dizer: minha filha, não desista, porque eu sou o seu Deus. Não desista, não desista. Ainda que o diabo diga que tudo acabou, isso é mentira, não desista. O Espírito do Senhor está dizendo para você, jovem, você que olha para os jovens da sua idade e pensa: ah, eles são felizes, ele pode fazer o que ele quer, ele pode ir para o baile, ele pode fumar, ele pode beber, ele pode ter sexo livre, eu estou aqui preso, amarrado. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer: jovem, meu filho, não desista do meu amor, porque o amor do mundo, ele é passageiro, ele é mentiroso, ele é enganoso, ele é uma ilusão, ele é como uma bolha de sabão que desaparece, ele leva você para o inferno, ele traz a morte e a destruição. Mas o amor do seu Deus, ele é real, ele é verdadeiro, ele é intenso, ele é constante, ele traz o amor do próprio Deus, ele não acaba, ele não termina, ele dura uma eternidade. O Espírito de Deus está dizendo: não desista, não desista do amor de Jesus. Não desista, é o que Deus está falando. Talvez eu não consiga expressar exatamente tudo o que está no coração de Deus, por ser tão limitado, por ser humano, mas uma coisa eu sei: o Espírito de Deus está aqui hoje, está dizendo: igreja minha, não desista, não desista. Você que está fraco, você que se perdeu no deserto, o Senhor está te dizendo nessa manhã: não desista, porque eu vou te tirar desse deserto. Você que está passando por lutas, provas, angústias, o Senhor está dizendo: não desista, porque eu te darei o livramento. Eu sou maior do que a sua tribulação. Não desista, não desista, não desista, porque eu nunca vou desistir de você. Não desista. Eu queria que nós agora inclinássemos a nossa cabeça. E eu quero que você olhe para você mesmo nessa manhã e pergunte: onde está o meu primeiro amor? Será que já houve um tempo na minha vida que eu fui mais fiel a Deus? Um tempo em que eu tinha mais temor, mais comunhão. Um tempo em que eu era mais forte. Talvez com o passar do tempo, vindo a tentação, vindo as lutas, as provas, ou quem sabe decepções, talvez decepção na própria igreja, com pessoas, você acabou se secando por dentro. Talvez você é essa pessoa que tem guardado dentro do seu coração este pecado. Pode ser um ódio, um ressentimento, e você diz: eu não vou perdoar mais, nunca mais eu perdoo. E o seu coração tem se secado. Você não consegue mais sentir a presença de Deus como você sentia no começo. E você até já disse que vai desistir de tudo, que é impossível voltar. Mas o Senhor está aqui nessa manhã. Ele te trouxe, porque Ele não desistiu de você, porque o amor dEle por você é eterno, porque nessa manhã Ele vai abrir uma porta, para que você volte a se relacionar com o Senhor, volte a ser amigo de Jesus. Nessa manhã o Senhor está gritando bem forte, lá no profundo do seu coração: não desista, não desista, não desista, não desista, porque eu estou tão perto de você, pronto para te levantar, pronto para curar suas feridas. E eu sei que o Senhor está falando com você nessa manhã, e o Espírito do Senhor me revela agora que este é o momento em que Ele vai fazer o milagre.
É o momento em que Ele vai abrir as comportas dos céus. É o momento em que os rios do Espírito de Deus vão transbordar dentro do seu coração árido e seco. É o momento que você vai dizer: Senhor, restaura. Senhor, restaura. Restaura, Senhor, a minha sorte. Restaura, meu Deus, a minha fé. Restaura, meu Deus, a minha alegria. Restaura o meu temor. Restaura meu ânimo. É o momento que Deus vai fazer este milagre. Você que precisa fazer uma nova aliança com Jesus, eu quero orar por você agora, para que o milagre aconteça. Eu queria que você ficasse de pé agora. Fique de pé em nome de Jesus. Encontrar-me. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu vou orar pela sua vida agora. Quero rever meus Você que quer fazer uma nova aliança com Deus e valores. Você que quer voltar para Jesus, quero reconstruir. eu quero que você saia do seu lugar agora. O milagre de Deus vai acontecer nessa manhã. Caminho, saia do seu lugar. As primeiras Você que está pronto para dizer para Jesus hoje: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Senhor, eu quero que você me arrependo. Senhor, me arrependo. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Quero voltar. Se Deus falou com você, você vai vir aqui na frente agora. Tem mais gente ainda para chegar. Eu quero. E eu estou esperando por você. Saia do seu lugar. Você que está dizendo: Senhor Jesus, derrama esse óleo fresco sobre a minha cabeça hoje. Você que está dizendo: meu Deus, tem tanto tempo que eu não sinto a sua alegria, tanto tempo que eu não sinto a sua paz. Você que quer de volta aquela alegria, eu quero que você venha aqui na frente. Você que está pronto para dizer: Deus, eu vou parar de esconder o meu pecado. Hoje eu quero rasgar o meu coração. Eu quero te confessar todo o meu pecado. Quero confessar tudo, quero falar sobre tudo, mas eu quero me arrepender. Eu quero que as águas de Deus venham sobre mim. Eu quero que o Espírito de Deus flua sobre a minha vida hoje. Eu quero voltar para casa hoje cheio do Espírito de Deus. Cheio do Espírito de Deus. Eu quero o meu primeiro amor de volta. Eu quero. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Por favor, preste atenção no que eu vou falar com vocês agora. Preste atenção no que eu vou dizer. Por favor, preste atenção. Ouça bem o que Deus está te dizendo. Você que está aqui, você não presta para este mundo. Está entendendo? Você não presta para ele. E olha só o que Deus está te dizendo. E este mundo de pecado, ele não presta para você. Você entendeu o que eu disse? Você não presta para este mundo. E este mundo de pecado, ele não presta para você. Sabe por quê? Que você não presta para este mundo não presta para você, porque você é de Jesus. Você é de Jesus. Jesus ama você. E Ele quer te perdoar hoje. Ele vai te restaurar nessa manhã. Ergue a sua mão junto comigo. Eu quero que você ore junto comigo com muita força. Diga: Senhor Jesus,
Senhor Jesus, nesta manhã, eu compreendi que eu não presto para este mundo. Este mundo não presta para mim. Porque eu sou de Jesus. Nesse dia, meu Deus, eu quero sair deste deserto. Eu quero me libertar das acusações do diabo. Eu quero nesta manhã receber uma cura. E neste dia, Senhor, eu te confesso, eu sou um pecador. Eu te ofendi, Senhor. Mas eu me humilho diante do Senhor. Eu clamo pelo sangue de Jesus. Eu quero ser lavado pelo poder do sangue de Jesus. Pela fé. Neste momento, eu estou recebendo perdão. Eu creio que toda a minha iniquidade foi apagada pelo sangue do Senhor Jesus. E eu te peço, Espírito de Deus, encha a minha vida. Encha a minha vida agora. Senhor Jesus, me cura, me restaura. E eu quero continuar. Eu quero prosseguir. Eu não vou desistir. Porque eu sou de Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. Bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Só mais um minutinho. Nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Bem diferente do normal. Mas Deus quer que aconteça. Eu queria que todos vocês que estão aqui na frente, por favor, ficassem de frente para a igreja. Mas ninguém volte para o seu lugar ainda, tá? Só isso. Fica de frente para a igreja. Fica de frente para a igreja. Isso. Irmãos, estes irmãos que estão aqui, a maioria deles são irmãos que estão reconciliando com o Senhor Jesus. E eu penso que essa igreja tem alguma coisa para falar. Eu queria que os irmãos, toda a igreja erguesse a mão junto comigo. Toda a igreja. Diga junto comigo, digam. Nós amamos vocês. Nós os recebemos. Com o amor de Jesus. Nós declaramos. Com toda a força do nosso coração. Que nós amamos vocês. E diga ainda junto comigo, e nós pedimos perdão. Porque só agora nos lembramos de procurá-los. Pedimos perdão pelo esquecimento, pela indiferença, pela falta de amor. Pedimos perdão em nome de Jesus. E ainda, irmãos, tem algo muito importante para acontecer aqui. Ninguém volte para o seu lugar ainda, por favor. Irmãos, eu queria saber quantos de vocês estão aí no banco que tem Jesus no coração. Levanta a mão para me ver. Olha que maravilha. Sabe o que vai acontecer agora, irmãos? Agora Jesus vai vir aqui na frente e Ele vai abraçar um por um que está aqui. Jesus vai vir aqui agora, irmãos. Ele vai vir aqui, quem crê nisso? Jesus vai vir aqui na frente. Sabe como vai acontecer isso, irmãos? Quem aqui tem Jesus no coração? Levanta a mão para me ver. Então você que tem Jesus no coração, você vai trazer Jesus aqui para eles e vai dar um abraço. Abraçando, ele vai sentir o abraço de Jesus através de você. Eu quero ver a igreja fazendo isso. Saiam dos seus lugares, você que tem Jesus, vem abraçar o seu irmão agora. Eu queria que o conjunto estivesse cantando. Saia do seu lugar. Se você tem Jesus, então traga Jesus com você agora e abraça o seu irmão, para que ele sinta o amor, o carinho de Jesus. Toda a igreja cantando bem forte, bem forte. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro
a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar Por favor, não volte pro seu lugar ainda. Eu quero que você continue. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a